Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estou aqui com a minha camiseta do álbum Infinity do Deep Purple, para falar mais uma vez dessa fase da chamada formação número 4 do Deep Purple, que na minha opinião é melhor do que a formação número 2, aquela famosa formação com o Ian Gillan, o Ritchie Blackmore, o Roger Glover, o Jon Lord e o Ian Pace. Esses caras, formação número 2, logicamente merecem todos os aplausos do mundo, compuseram alguns dos álbuns mais antológicos do rock, né? Que é o caso do Machine Head, né? E aquele álbum ao vivo que, na verdade, me apresentou de Purple, que é o Made in Japan, né? Que, aliás, é uma coisa interessante, né? Eles não queriam gravar álbum ao vivo nenhum, de jeito nenhum, porque eles achavam a qualidade dos álbuns ao vivo muito ruins. E aí eles aceitaram gravar o Made in Japan, e o Made in Japan foi um sucesso de venda absurdo, porque o Deep Purple ao vivo é sempre maior do que o Deep Purple em estúdio, tá? Bom, feitas as reverências à formação número 2, obrigatória, com certeza, mas eu tenho que dizer para vocês que a formação número 4 é melhor. Aí eu sei que os fãs mais ortodoxos, mais radicais, que absurdo, isso é uma heresia, tal. Não é não, tá, gente? Não é não. Não é não. A formação número 4, que tem o Ian Gillan nos vocais, que, aliás, é uma voz que, nossa, o cara, quanto mais velho, parece ficar com uma voz ainda melhor, porque a voz dele fica mais melódica, mais encorpada, né? Na época de 72, na época do clássico, da formação clássica, da segunda formação, ele tinha uma voz um pouco mais aguda, um pouco menos agradável. Maravilhosa, muito boa, mas, na minha opinião, um pouco menos, com menos swing, inclusive, do que a formação, quando ele, né, na formação número 4, tá? Então, Ian Gillan, Roger Glover, aí a formação original, né? O Ian Gillan, Roger Glover, o Jon Lord e o Ian Pace. Isso aí tudo bem. Só que aí entra o Steve Morse no lugar do Ritchie Blackmore, que era um talento, um gênio na guitarra, mas uma pessoa com um gênio muito ruim, um gênio difícil de lidar, difícil de compor, né? De juntar, compor, até usando uma palavra um pouco ampla, né? De compor um grupo e de compor música, porque ele sempre está assim dispondo com os outros membros do grupo, isso então ficou famoso. Então é lógico que a formação número 4, todo mundo mais maduro, mais velhinho, a formação número 4 começa lá no meio dos anos 90, olha, também conta a favor da formação número 4, o tempo de duração. E, logicamente, se o tempo de duração só tiver álbuns ruins ou irregulares, aí você vai dizer, bom, não adianta nada. Tempo não é o que define se uma banda é boa ou não. Ah, tá há 20 anos junto, mas e daí? Não compôs nada de bom. Mas não é o caso da formação número 4, não, tá, gente? Não é o caso mesmo. Tá longe disso. O primeiro álbum da formação número 4, que eu não vou falar dele hoje aqui, mas só vou citar, é o Perpendicular. Se eu não me engano, em 1997. 97, e é um álbum muito bom mesmo. O Steve Morse já entrou maravilhoso. O Steve Morse, na minha opinião, gente, sinceramente, é tão bom ou melhor do que o Ritchie Blackmore, tá? Eu achei ele sensacional. Extremamente técnico na guitarra e extremamente emotivo, emocional. A guitarra dele, né? Ela soa com o coração dele. Então eu acho o Steve Morse muito bom. Bom, depois do Perpendicular tem mais 2 álbuns, se eu não me engano. Tem a Band On, né? Ou Abandon. A Band On, que também é muito bom. E tem o Bananas, que se eu não me engano é de 2003. O A Band On é de 2001, eu acho, ou 99, e o Bananas é 2002, 2003. Mas eu não vou falar desses álbuns não, porque aí, veja bem, eu acho que é um momento em que a banda estava se redefinindo. Mas os 2 álbuns são bons, tá? Tanto o A Band On e o Bananas, que, na minha opinião, é o álbum com a capa mais feia do mundo e com o título mais idiota do mundo, que Bananas é triste, é lamentável. Mas o álbum é bom, Eu demorei, inclusive eu confesso que eu demorei a ouvir o Bananas por causa daquela capa medonha e desse título idiota, Bananas, né?
Eu demorei muito a ouvir, eu fui ouvir depois de ouvir os que eu vou falar aqui, tá? Nesse primeiro vídeo, para defender a tese de que a formação número 4 é melhor do que a formação número 2, eu vejo muitos vídeos de especialistas, de críticos, de gente que gosta de Deep Purple, de fãs de Deep Purple, sempre dizendo que a formação número 4 não, é mais ou menos, é desnecessária, não sei, discordo plenamente. Por isso que eu estou aqui gravando, eu vou gravar uma série de vídeos falando da formação número 4, tá? Talvez até depois, se vocês acharem que merece, que vale a pena, vocês botem nos comentários se vocês querem ouvir comentários sobre os 3 álbuns que eu não falei ainda, que é o Perpendicular, que é o A Band On e o Bananas, tá? Esses aí eu não vou falar agora deles, mas talvez depois eu grave. Então eu vou pro álbum de 2005. O álbum de 2005 é esse aqui, ó, que é o Rapture of the Deep. Rapture of the Deep, essa ediçãozinha aqui é uma ediçãozinha capinha cristal, né, capinha de plástico, que eu acho uma bobagem, uma coisa idiota. Eu tô até procurando uma edição mais bonita para mim, mas esse álbum é excepcional. Eu vou falar sinceramente para vocês, esse álbum aqui é excepcional. Não tem música ruim aqui. Se você for ouvir sem ser uma pessoa radical, muito ortodoxa, presa a dogmas, você for ouvir o Machine Head, que é, né, o álbum mais emblemático dos anos 70, você vai perceber que as músicas são um pouco irregulares. Tem músicas muito boas e tem músicas mais ou menos, tá? Se você for ouvir sem se prender à formação número 2 como um ícone, como deuses, tal, se você for ver isso aqui, você vai ver que isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor, tá? Bom, vamos falar aqui das músicas. Você tem aqui, logo no... Essa edição aqui tem 2 CDs, tá, gente? Essa é uma edição com 2 CDs. Já é uma ediçãozinha bacana em termos de som, em termos de aparência que ela é, né? Meia bomba. Mas vamos lá. Então, no CD número 1, você tem Money Talks. Money Talks, meu amigo, é uma música, como tantas outras desse álbum aqui, que se fosse lançado lá nos anos 70, ela seria um hit tão poderoso como ficou famoso o In Rock, né? As músicas, o Speed King. Isso aqui seria um novo Speed King. Isso aqui seria um novo Lazy. Seria um novo Child in Time. Seria isso. Money Talks é excelente. Ela é um rock, hard rock, com o DNA do Deep Purple, mas com um swing maravilhoso. Um swing maravilhoso. E eu canso de falar para vocês. Não existe música que seja agradável se não tiver um pouco de swing, tá? Eu costumo brincar que Mozart era cheio de swing. A música do Mozart tinha swing. Era um clássico erudito, né? Orquestrado, mas tinha swing. Fazia você, sabe, ter vontade de mexer o corpo. Não é dançar. Não é música para dançar. Esquece esse negócio de música para dançar. É música que tem um ritmo que bate dentro do teu coração, que é o caso aqui de Money Talks, tá? Logo depois vem Girls Like That, excelente, também na mesma pegada, no mesmo. Wrong Man, maravilhoso. E letras também muito interessantes, se você for analisar as letras, você vai ver que as letras são muito interessantes, continuam com uma pegada muito boa do Deep Purple mesmo. E aí vem Rapture of the Deep. Nossa, isso aqui é praticamente um hino, gente. Isso aqui é Smoke on the Water. Isso aqui é Smoke on the Water. Se fosse lançado em 1971 ou em 1970, naquela fase famosa em que o rock era a regra, em que todo mundo ouvia rock, tá? Parece incrível a gente falar isso hoje em dia, né? Em pleno 2024. Ninguém mais ouve rock, né? No dia a dia. Não toca. Naquela época, gente, vocês podem não acreditar, mas a gente ouvia rock em quase todos os lugares. Você ia a um barzinho, era rock que estava tocando. Você ia a uma boate, era rock que estava tocando. Se você fosse a um encontro de amigos, um churrasco, era rock que ia tocar, e era de Purple que ia tocar. E muito de Purple, muito de Purple. Para mim, é a banda que atravessou todas as décadas sem perder o pique. Não perdeu o pique. Ela tem álbuns muito bons nos anos 70, tem álbuns muito bons nos anos 80, tem muita gente que torce o nariz, mas os álbuns são bons. Por exemplo, Perfect Stranger,
Por exemplo, The House of Blue Light. Por exemplo, The Battle Rages On. São muito bons. Se você se desprender dos dogmas da formação número 2, você vai ouvir e vai adorar. Apesar que esses 3 que eu citei são com a formação número 2, que voltou, né? A formação número 3 é aquela que eu também não gosto muito, David Coverdale e Glenn Hughes, mas depois volta a formação número 2, e é excepcional. Então aqui vamos continuar. Bom, Clear Quite Absurd. Meu Deus, isso aqui, gente, é uma música com uma pegada romântica, uma canção com uma pegada mais romântica, excepcional, contagiante, emocional, extremamente emocional. Clear Quite Absurd. Você tem streaming? Você tem, né? Você tem YouTube Music, você tem Spotify, você tem Deezer, não sei o que você tem, seja lá o que você tem. Ouça Rapture of the Deep do Deep Purple, tá? Money Talks, Rapture of the Deep, a própria música que dá título ao álbum. Clear Quite Absurd, meu Deus, espetacular. E aí mantendo mesmo, vem Don't Let Go, Back to Back, maravilhosa. Kiss Tomorrow Goodbye, MTV, fazendo uma referência à famosa MTV que projetou o Deep Purple nos anos 80, né? Junkyard Blues até a pronúncia errada, né? Junkyard Blues é excepcional, sensacional. E Before Time Began, Before Time Began. Todas elas. É um álbum, gente, se você tem momentos do in rock que eu considero fracos, assim, algumas músicas são antológicas, são inesquecíveis, mas tem músicas que são mais fraquinhas, tá? Se você vai encontrar isso também no Machine Head, também tem momentos um pouco mais fracos, momentos apoteóticos, momentos um pouco mais fracos. Esse álbum aqui não tem nada de fraco. É de ponta a ponta, todo bom, tá? E aqui, nessa ediçãozinha que eu tenho, que estou trazendo aqui para vocês, tem um CD número 2 com algumas versões especiais ou ao vivo, mas das mesmas músicas, tá? São as mesmas músicas, só em versões especiais. Começa logo com Clear Quite Absurd, uma new version, né? Nova versão. Things I Never Said, The Well-Dressed Guitar, Rapture of the Deep, Wrong Man, Highway Star, uma versão ao vivo de Highway Star, né? Apoteótica Highway Star do Machine Head, Smoke on the Water e Perfect Strangers. Então aqui tem algumas ao vivo, que eles fizeram aqui para, né, dar uma incrementada na edição, ficou bem legal. Mas o álbum que vai de Money Talks a Before Time Began é excelente, tá? Fica essa dica aqui. Eu vou gravar uma série de vídeos falando desses álbuns, dessa quarta formação do Deep Purple, que para mim é melhor do que a segunda formação. Até a próxima.